vamos compartilhar com você um tema que é como se fosse uma continuação do tema que nós falamos lá na semana retrasada, porque semana passada nós tivemos Encontrão nos Jurunas, né? Então não teve Tadel, foi isso aí. Ou seja, hoje nós vamos falar a respeito, né? Já passaram lá no grupo da igreja, gente? Já? Só me confirme aqui, pastor Neto, já passaram no grupo da igreja, avisando os irmãos e tal? Amém. Então, enquanto eu tô aguardando a resposta aí, eu vou só concluir meu raciocínio, tá? Hoje nós vamos dar a continuidade daquilo que nós falamos lá atrás, porque é um tema que nós precisamos. Vou até colocar aqui a nossa marca com o cinzazinho para ficar mais claro aqui, né? Ousado Amor TV. Continuando aquilo que nós falamos lá atrás, porque eu entendo, irmãos, né, líderes, que é um tema importantíssimo. Aprender a se comunicar, por isso que nós estamos falando sobre oratório. Que é oratório? É a arte de falar bem. Então hoje nós vamos aprender como melhorar a nossa comunicação na célula. Você que é líder que está aqui presente, eu acho que você, assim como eu, nós precisamos melhorar a nossa comunicação. Amém? Nós precisamos melhorar a nossa comunicação. E hoje eu tenho certeza que Deus vai ministrar algo ao nosso coração para que a gente possa aperfeiçoar. Aquilo que Deus pode fazer, Ele já está fazendo na nossa vida. Mas existem coisas que nós precisamos também buscar ferramentas e nos capacitar, porque o Senhor tem nos capacitado. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Amém? E hoje eu quero falar com você algumas coisas muito importantes. Primeiro, né, que eu já disse aqui, a oratória é a arte de falar bem, ou seja, de comunicar bem. E hoje nós vamos aprender algumas técnicas para transmitirmos bem a mensagem do reino de Deus. Olha só, se nós fôssemos pegar, né, algumas técnicas que Jesus utilizou, gente, Jesus é o nosso referencial em tudo, inclusive na oratória. Jesus comunicava muito bem, e muito bem mesmo, porque ele utilizava exemplos práticos do seu dia a dia, ele utilizava exemplos que estavam ali, ele fazia com que as pessoas conseguissem compreender, porque ele transmitia uma mensagem simples, amém? Então Jesus é o nosso maior exemplo sempre, inclusive na oratória, que é o nosso tema aqui. Eu vou só deixar o tema já aqui pré-definido para ocultar aqui. Opa, ai Jesus, o que foi que eu fiz? Amém, tô ajeitando aqui. Ai, cadê? Tá, consegui. Deixar que tá online. Então, gente, Jesus também nos serve de referencial nesse sentido, tá? Antes de nós falarmos de oratória, nós precisamos desbloquear o nosso pensamento para um pensamento que muitas pessoas têm, tá? Primeiro, antes de falar de oratória, vamos tentar desbloquear a nossa mente. Às vezes a nossa mente, quando a gente fala de oratória, que é a arte de falar bem, a gente fica pensando assim, mas isso não é a minha praia. Eu não fui feito para isso, não é muito, sabe? Não é muito a minha área. Então entenda que apesar de não ser a sua área, a oratória ela pode ser aprendida. Assim como tudo que nós quisermos, nós podemos aprender. Sabe por quê? Porque Deus te fez dotado de inteligência. Deus te fez um ser distinto de todos os seres da criação. Significa que quando você fala assim, eu não consigo aprender matemática, talvez você não tenha facilidade, como eu não tenho, de aprender matemática. Mas não quer dizer que se você não se esforçar, se você não buscar ferramentas, se você não buscar acreditar que você pode, não quer dizer que você não vai. Você pode aprender tudo, porque o seu cérebro foi feito de uma forma magnífica. Você tem capacidades que você duvida que elas existem. Você pode não reconhecer isso, mas se alguém consegue fazer, significa que você também consegue fazer. Só depende de você querer isso. E às vezes, quando a gente fala de oratório, de falar bem, tem pessoas que dizem assim, não, eu não vou, eu não quero, né? Eu não quero aprender, ou então não é a minha área. E elas se escondem atrás disso. Não faça isso. Entenda que você precisa desbloquear o seu pensamento, a sua mente, para entender que você pode aprender. Se você quiser, você pode aprender. Amém? Fechado? Outra coisa interessante antes de nós entrarmos aí realmente na oratória é nós chegarmos numa conclusão de que a arte de falar é uma das habilidades mais valorizadas em nossos dias. Você sabia que a arte de comunicar bem, ela faz muita diferença na sua vida? Ela faz muita diferença no seu trabalho, ela faz muita diferença na sua faculdade, ela vai fazer muita diferença na sua igreja local, na sua célula, nas suas relações sociais, ela vai fazer muita diferença. Hoje, principalmente, né, com as redes sociais, nós vemos aí influenciadores digitais que se comunicam bem. E a arte de se comunicar faz toda a diferença na nossa geração. Então nós precisamos nos apropriar dessa ferramenta. Amém? Posso ouvir um amém aí, gente? Amém. Eu tô vendo aqui alguma coisa. Tá, já foi enviado, tá ótimo. Amém? Dê um amém, por favor, para que eu possa entender que vocês estão aqui presentes, que vocês estão, né, dando feedback. A arte de comunicar, ela serve, inclusive na sua entrevista de emprego, na sua faculdade, na sua célula, reuniões de trabalho, seminários, vendas, né, para quem é vendedor aí, ó, meu esposo.
evangelismo, tá? A arte de comunicar, ela serve para todo tipo de relação social. Então, se a gente despertar para isso, ela não vai ser só bênção no nosso ministério, ela vai ser bênção em tudo aquilo que nós fizermos, amém? Então, vamos direto ao ponto, vamos direto àquilo que nós de fato queremos falar hoje. Hoje eu quero compartilhar com vocês algumas dicas de oratória, tá? Pra gente aprender a falar bem, pra gente aprender a comunicar bem, a comunicar as coisas de Deus para as pessoas. E aí eu vou compartilhar com você 10 dicas, tá bom? Preste muita atenção nesse momento. Se você tá fazendo alguma coisa e tá distraído, pare aquilo que você tá fazendo e se conecte conosco aqui, porque é muito importante, tá bom? O Tadel, ele é fundamental, ele é importante. A gente tá aqui unindo a nossa visão, tá? Vamos tentar ser objetivo, não vai demorar o nosso Tadel, mas eu conto que você esteja de fato unido conosco, de coração, né? De corpo, alma e espírito, observando aquilo que nós estamos falando aqui, tá bom? Então a primeira dica de oratória que eu quero dar pra você que está aí nos acompanhando é: prepare-se para falar. Inclusive nós falamos um pouquinho disso na semana passada, mas hoje eu quero tratar algumas coisas que nós não falamos semana passada, tá? Quando eu digo pra você prepare-se para falar, eu tô falando que todos nós precisamos nos preparar no sentido de estudar. Nós precisamos preparar aquilo que nós vamos falar. A pessoa que ela não estuda aquilo que ela vai falar, é natural que ela vai ficar nervosa, ela vai ficar perdida. Então vamos lá para a prática. O que a gente tem visto muito acontecer? Pessoas que na hora da mensagem de célula, elas não se prepararam para dar aquela mensagem de célula. E olha só, gente, hoje, na realidade da nossa igreja, né? Eu sei que outras pessoas talvez vão assistir isso daqui de outras igrejas, mas a realidade da nossa igreja, hoje nós temos uma mensagem de célula abençoadíssima. Uma mensagem de célula inspirada na palavra de domingo. Significa que quem estava no culto de domingo já pegou a mensagem. Já tá com a mensagem mastigadinha no seu coração. E aí quando chega na hora da mensagem de célula, ela recebe o seu estudo. Ela pegou a mensagem, ela recebe o seu estudo na terça-feira, amém? Vou ajeitar aqui o cabelinho. Ela recebe o seu estudo na terça-feira, o materialzinho já impresso. E aí o que ela vai fazer? Ela vai estudar aquele conteúdo para quarta-feira, que é a sua célula. Ou seja, ela tem tudo para estar muito apropriada daquela mensagem. Porém, alguém quer falar comigo? Alguém abriu aqui a porta. Acho que foram as crianças. Então ela tem tudo para se apropriar dessa mensagem e para dar o seu melhor. Amém? Só que o que nós temos percebido? Que algumas pessoas, elas simplesmente... Alguém quer falar aqui? Algumas pessoas, elas simplesmente utilizam essa oportunidade maravilhosa que nós temos, né? Toda essa estrutura, para não estudar a mensagem. Então isso é muito negativo. Por quê? Porque nós estamos fazendo a obra de Deus relaxadamente. Essa que é a verdade. Quando você pega a sua mensagem, você vai se preparar, você vai estudar, você vai se capacitar. Você vai incluir pontos na sua mensagem que você gostaria de destacar. Sabe o que eu faço muito na mensagem de célula quando eu recebo? Eu também, né? Nós estamos liderando célula também, o meu esposo. Passando por essa fase também aí, com um propósito que Deus colocou no nosso coração. E aí o que eu faço quando eu recebo a mensagem de célula? Eu grifo os principais pontos. Por quê? Porque eu não quero ficar lendo na hora da célula, né, toda a mensagem. A intenção da mensagem não é você ficar lendo a mensagem. Preste atenção nisso, é importante, tá? A intenção daquele estudo que você recebe é você estudar ele, você preparar, você grifar os principais pontos para que você tenha segurança para compartilhar aquilo. Então, a primeira dica que nós damos para você que quer falar bem é estude, se prepare, né? Olha essa dica interessante aqui, na prática. Treine aquilo que você vai dizer antes, de preferência em voz alta no espelho. Você acha que a gente não faz isso? A gente faz isso, tá? Muitas vezes a gente faz isso. Às vezes no culto de domingo, quantas vezes já aconteceu do pastor, quando ele vai, né, é o dia dele de ministrar a mensagem, ele estuda, se prepara, né, se prepara espiritualmente. E um pouco antes do culto, o pastor fala assim: amor, eu quero pregar pra ti, eu quero que tu ouça a mensagem. E aí, geralmente, antes do culto, ele já pregou a mensagem pra mim. Isso é uma forma dele se preparar. É uma forma de eu me preparar. Então, você pode fazer isso também, Lisa. De repente, você não pode pregar pra alguém, porque não tem ninguém, né, que talvez vai ouvir. Você pode pregar pro espelho, você pode falar ali em voz alta. É uma forma de você começar a ter mais domínio daquele assunto. Você dá uma, né, você estuda, você se prepara e você treina um pouquinho, né, falando aquilo que você vai dizer no dia da célula e falando isso lá só pra você ou pra outra pessoa que possa te ouvir ou pro espelho que seja. Legal, gente? Deu pra pegar essa dica aí? Amém? 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 Seja bem-vinda, irmã Margarete, pastora Letícia, amém? Outras pessoas estão por aqui, sejam bem-vindos. Vamos lá. Gente, deu pra pegar essa primeira dica? São 10 dicas, eu vou tentar ser breve, tá? Pra gente não demorar muito, mas pra gente conseguir absorver algumas coisas aí legais. Então, vou tentar cortar as gordurinhas pra gente ir direto ao ponto. Segunda dica importantíssima: respire. Olha essa dica: respire corretamente e utilize bem as pausas. Quem fala meio aceleradinho que nem eu tem um pouco de dificuldade, mas olha só,
Eu aprendi isso, eu lembro, na faculdade, porque eu ficava muito nervosa quando eu ia apresentar um seminário. Você sabe o que me ajudou muito, na verdade, a quebrar muito o nervosismo, a timidez, né? Que faz parte da minha essência. Eu sou uma pessoa naturalmente tímida, não sou uma pessoa, né, de... assim... De repente alguém pode me achar comunicativa, mas eu naturalmente não sou uma pessoa tão comunicativa, eu sou uma pessoa mais reservada, mais fechada, né? Tem alguns momentos que não, mas em regra sim. Então o que me ajudou muito, muito, muito foi a liderança de uma célula. Na época que eu estava na faculdade, era a fase que eu estava liderando célula, ou seja, eu tinha que toda semana ter aquele momento ali no momento da célula, né, de falar a mensagem. Isso, gente, me ajudou demais. Liderar a célula foi uma escola para mim muito, muito grande, né? Em relação a tudo, em relação ao tudo que a gente leva, né, para nossa vida de aprendizado, para o trabalho, para a faculdade. E eu lembro que na faculdade eu exercitava muito isso daqui, porque eu ficava muito nervosa, né? Um seminário para apresentar, eu ficava tremendo nas bases. Então, quando eu percebia que o nervosismo estava tomando conta de mim, o que eu fazia? Eu tentava equilibrar a minha respiração. Porque quando você percebe a pessoa nervosa, ela começa a falar muito rápido, ela começa a falar ofegante, ela não consegue coordenar a respiração com aquilo que ela está falando e, consequentemente, ela começa a gaguejar. Então, isso gera logo para as pessoas uma mensagem de que você está nervoso. Isso gera descrédito, né? As pessoas, elas olham e elas falam assim, ih, tá nervoso, ih, né? Isso atinge, isso deixa a gente mais nervoso ainda. Quem já passou por isso aí? Amém? Dê um amém quem já passou aí para eu saber. Gente, então é muito complicado. E aí quando você, né, uma segunda dica de oratória é você respirar corretamente, ou seja, puxa aquele ar, né, dá uma respirada. Não fala muito rapidinho, porque isso deve enrolar e você vai começar a gaguejar, aí o nervosismo vai tomar conta. Tente dar uma respirada, tente falar de uma forma mais pausada. Aí respira e você vai falando pausadamente, porque isso vai ajudar você a entrar no ritmo natural, vai ajudar o nervosismo e passando os primeiros segundos de uma apresentação ou de um falar em público, onde quer que você esteja, são os momentos de pico. Então é a hora que a gente está mais nervoso. Mas depois que passa aqueles primeiros minutos, você começa a estabilizar, você começa, né, já ficar mais tranquilo. Ou seja, nesse primeiro momento, tente controlar a sua respiração. Respire devagar, respire, né, puxe o ar e fale de uma forma pausada. Amém? Deu para pegar essa segunda dica? Então respire e mande ver o que a gente colocou aqui, né? Então você vai para cima e vai dar tudo certo. Amém? Terceira dica, importantíssima. Mantenha a postura corporal e cuide dos movimentos involuntários. A nossa postura, quando nós formos ministrar ou uma palavra, né, quem vai pregar, vou trazer aqui para a realidade da célula, mas também para quem vai estar pregando aí, né, no púlpito, na igreja, a nossa postura deve ser a mais natural possível, tá? Então, por exemplo, sabe aquela postura que a gente fica meio cruzetinho assim, ou então assim com o braço trançado um na frente do outro, ou então a pessoa fica ali muito formal, muito durinha, né? São posturas formais demais, que às vezes tira a naturalidade do nosso discurso, daquilo que a gente está falando. Então, procure estar ali de uma forma, né, bem natural. Na sua célula, olha, de preferência, como é que a gente organiza as cadeiras da célula? É em círculo, né? Então, você põe em círculo para ficar aquele ambiente mais familiar, mais natural, mais aconchegante, menos formal. E aí, quando você está ali líder de célula, você está ali, sabe, gesticulando de uma forma natural. Procure ser o mais natural possível. Então, a sua postura corporal ela deve ser o mais natural possível, o mais tranquilo possível, para que você passe isso também, essa postura de simplicidade, sabe, para as pessoas que estão ali. Além disso, um outro ponto são os movimentos involuntários. Por quê? Quando a gente está nervoso, o que acontece? Às vezes a gente começa a ter os movimentos aí involuntários, sabe? Você já viu aquela pessoa que quando ela está nervosa, ela fica tremendo a perna, né? Ou batendo a mão, batendo o pé, tremendo a perna, passando toda hora a mão no cabelo, né? Coçando o nariz. Eu faço isso às vezes. Fica o tempo todo fazendo mesmo, empurrando óculos, ajeitando aqui, né? Sei lá, fazendo um movimento repetitivo o tempo todo. Isso também passa para as pessoas, né, uma impressão de nervosismo, isso também gera descrédito. Então tome cuidado com a sua postura corporal e também com os movimentos involuntários, para não ficar, né, aqueles trejeitos que às vezes a pessoa tem e ela fica ali repetindo aquilo o tempo todo, tá? Isso também atrapalha o nosso discurso, tá bom? Deu para entender, gente, até aí? Posso prosseguir? Quero só ter o feedback de vocês. Dê um amém, por favor, se vocês estão entendendo. Tô falando rápido demais. Por favor, um feedback aí, só para eu saber que vocês estão aí, tá? Vamos lá, quando vocês estão dando feedback, eu já vou para a quarta nossa dica de oratória, para abençoar as nossas células. Para a gente aí, sabe, ter uma ministração assim,
uma comunicação melhor possível. Só golinho d'água. Então vamos lá para a nossa quarta dica de oratória. Aposte na objetividade de seu discurso. Aqui na aposta na objetividade de seu discurso, tá? Ou em seu discurso. Falas muito longas e cheias de rodeios incomodam e fazem as pessoas perderem o interesse. Então, como líderes, nós precisamos ir o quê? Direto ao ponto. É por isso que nós procuramos, inclusive, delimitar, né, a mensagem. Delimitar, preste atenção. Não quer dizer que nós estamos tolhindo. Ah, só vai ser 15 minutos, 20. Existem exceções. Às vezes existem momentos que a gente vai se prolongar um pouco mais na mensagem. Mas isso, de fato, é exceção. Na nossa célula, nas nossas células, nós precisamos ser objetivos, ser diretos. Então, não queira reproduzir a pregação do domingo na sua célula. Não faça isso, tá? Não é orientação, até porque você não é um palestrante, um pregador na sua célula. Você é um facilitador. Coloque aí, eu sou um facilitador. Coloque aí, por favor, escreva, eu sou um facilitador. Você é um facilitador, então você não é um palestrante, você não está ali, né, um pregador naquele momento. Quando eu digo assim, um pregador, daquele que está compartilhando a palavra, a semelhança de quem compartilha no culto, é diferente, a pegada é diferente. Você está ali para facilitar, para compartilhar de uma forma objetiva, para que as pessoas que estão ali também, elas possam interagir, elas possam também acrescentar algumas coisas, todos possam falar um pouquinho, tá? Então a pregação no domingo, por exemplo, ela vai ter em torno de 30 minutos a 45 minutos em média. Eu acho que essa é a média nas nossas pregações no domingo. Não tente reproduzir isso na sua célula. Por isso que eu digo, não é pra ler, tá? E aí, olha, já até grifei, gente. Grifei isso aqui porque isso aqui é um ponto de melhoria na nossa igreja, nas nossas células, tá? Eu sei que tem muitos líderes aqui que já praticam isso, né? Que já não leem a mensagem, eles já grifam, eles já compartilham. Mas eu sei que tem líderes que ainda têm essa dificuldade. Só que eu quero estimular você a romper essa barreira. Por quê? Porque nós já estamos, né, quantos anos aí na igreja? Quase 4 anos, já vamos fazer 4 anos agora. Então não é possível que em 4 anos a gente não consiga romper algumas barreiras que nós temos. Inclusive a de dar um estudo de célula de uma forma melhor, de uma forma mais fluente, né, que facilite essa comunicação. A leitura, ela deixa a sua célula enfadonha, ela deixa a célula cansativa, ela faz com que a mensagem não seja compartilhada como ela deveria, ela demora mais do que deveria. Então eu grifei aqui, tá? Eu coloquei um marca-texto pink, né, combinando aqui com o nosso slide, com a seguinte mensagem: não leia a mensagem de célula, pois além de enfadonha, ela vai consumir muito tempo. E é desnecessário você fazer isso. Então, por favor, eu quero fazer esse apelo, você líder de célula. Ah, mas eu não consigo, pastora. Você consegue. Você pode tentar, você pode estudar, você pode grifar. Não quer dizer que você não vai levar a sua mensagem de célula. Você põe lá, né? Eu levo a minha também. Mas ela serve somente como um guia para você. Então você tá ali comentando, baixou o olhinho, viu qual é o tema, volta, compartilha. Baixou o olhinho, viu qual é o tema, volta, compartilha. Mas não fica preso lendo a mensagem de célula, ela não é feita para isso, tá? Não é o objetivo do nosso estudo que ele seja lido, tá bom? Além disso, uma dica para auxiliar você é façam o roteiro que sintetiza a mensagem. Então, como eu faço na minha mensagem, por exemplo, eu grifo os temas principais dela. Eu pego um marca-texto ou uma canetinha e grifo os temas principais ou as frases centrais desse texto, para que eu não fique lendo toda hora, ou no máximo eu leia somente o que eu grifei e a partir daí eu já vou comentar e vou lançar uma pergunta para que a pessoa também possa comentar. A gente já vai falar um pouco sobre isso, tá legal? Gente, até aí tudo certo, né? Então essa é a nossa quarta dica. Vamos lá para a quinta. Quinta dica de oratória para nossa célula. Você pode utilizar ferramentas visuais como recurso. Por exemplo, use um vídeo após a mensagem. Você já experimentou? Quem é o líder que já experimentou fazer isso daqui? Eu fazia muito na minha célula, eu era até encarnada, né? Na igreja eu também, eu fazia isso demais na rede de jovens. A gente fazia a mensagem, logo em seguida colocava um vídeo reflexivo daquela mensagem, ou antes ou depois da palavra, né? O pessoal até encarnava que eu colocava, sempre estava colocando vídeos. Eu gosto de trabalhar com recursos visuais, mas não é somente eu que estou dizendo para você que é legal, porque eu gosto, tá? A arte de falar bem, a oratória também, né? Os estudos nos mostram que trabalhar com ferramentas visuais facilitam a comunicação. Então, quem já tentou fazer isso daí na sua célula? Você pode utilizar o tema e logo em seguida você pode colocar um videozinho de 3 minutos, 4 minutos que tenha, sabe, uma reflexão ali sobre aquele tema. Sabe, você pode utilizar essa estratégia também, eu acho muito bacana, tá legal? Essa é a nossa quinta dica aí. Por exemplo, é o exemplo desse vídeo que eu dei pra você. Sexta dica. Gente, cadê vocês? Alguém já utilizou esse recurso aí de colocar um vídeo? Se alguém já utilizou, dê um feedback aqui pra gente saber, tá?
Se você não utilizou, vou deixar essa dica aí para que você possa utilizar. Quem sabe essa quarta-feira a gente já possa colocar isso em prática. Não precisa ser toda semana, tá? Para não ficar cansativo, mas, né, uma célula temática, uma vez ou outra, é legal utilizar esse recurso, fica bem bacana. Sexta dica de oratória. Minha garganta tá querendo me abandonar aqui. Tá falhando um pouquinho, mas vamos lá. A gente não vai demorar muito. Sexta dica de oratória: seja espontâneo e tenha bom humor. Nós até falamos na semana passada, né? Vocês lembram da frase que nós falamos? Um sorriso abre portas. Então, uma vez eu vi até o pastor comentando alguma coisa também a respeito disso, né? De quando a gente está pregando, de quando a gente está falando, e a gente procura estar sempre ali com um sorriso, sabe, no rosto, quanto isso é importante. É claro, né, que nem todas as situações vai caber. Já que você está falando de algo que é triste, você não vai ficar rindo, né? Falando, ai, fulano morreu. Não, você vai falar dessa forma. Tem que ter coerência, né? Mas, em regra geral, é sempre bom você estar, né, ali de uma forma natural, espontânea, simples e com bom humor. Bom humor, ele é sempre bem-vindo, tá legal? Olha só essa frase interessante do nosso estudo de hoje, nosso treinamento. Oradores muito sérios e frios não causam boa impressão nas pessoas. A maioria das pessoas preferem palestras descontraídas, pois assim há maior engajamento. Quantos concordam com isso aí, gente? Olha, a irmã Margarete está dizendo aqui que já usaram, né, irmã Margarete? Iniciou com um vídeo musical. Bacana, legal, uma boa estratégia. Vamos usar essa semana, irmã Margarete, na nossa célula? Vamos colocar um vídeo, uma reflexão depois da palavra? Vou fazer isso, vou pensar aqui no vídeo, vou procurar, tá? Pra gente colocar, vai ser legal. Tem uma televisão abençoada na nossa célula, na sala da irmã Margarete, a gente vai usar. Gente, quantos concordam com isso aqui que eu falei pra vocês? Né? Que oradores muito frios, né, muito sérios, eles dificilmente se conectam com o seu público. Então, é importante para que haja maior engajamento, né, em regra, nós buscarmos ser mais descontraídos, mais espontâneos, menos formais, principalmente na célula, que ela é um ambiente informal mesmo, a célula é um ambiente informal. Então ali que a gente, né, tira uma brincadeirinha aqui sempre com muita sabedoria, com muito cuidado, né, procurando ter um bom humor e claro, né, sempre tomando esse cuidado, porque olha só essa orientação. É claro que nós precisamos levar em consideração se o tema permite descontração. Como eu disse para você, você vai falar de um tema pesado ou triste, você não vai falar, né, tirando graça, fazendo uma brincadeira, uma piadinha que não vai encaixar bem isso, vai ficar pelo contrário, vai pegar mal. Também precisamos levar em consideração a faixa etária dos ouvintes e se eles compreenderão seu senso do humor, porque às vezes a pessoa vai tirar uma brincadeira com o público, com pessoas que de repente não, né, vamos imaginar um meme. Aí um meme que todos os jovens, a maioria já sabe, né, quais são os memes e tal do momento. Aí tu tira uma brincadeira dessa de um meme na hora da célula, nas jovens, todo mundo entende. Mas de repente se você for tirar numa célula de pessoas mais idosas, elas não vão compreender o seu bom humor, ficar, né, não entendi. Ninguém vai entender o que você quer dizer. Então, esse bom humor, ele é sempre bem-vindo, mas com cuidado, com sabedoria, com bom senso, tá legal? Mas é importante, eu entendo que é importantíssimo. Desde a recepção da célula, oi, seja bem-vindo, né? Sempre com alegria, com bom humor. Na hora de compartilhar a palavra, sempre com muita alegria, né? Procurando estar sorrindo, estar alegre, passando esse espírito de fé que nós temos, amém? E a gente vai passar isso para as pessoas que estão ali, porque elas chegam abatidas, sobrecarregadas, e é no nosso meio, porque nós temos a Cristo, você tem a Cristo, eu também, que elas encontram esse refrigério, amém? Então, essa atmosfera, ela é essencial. Gente, até aí tudo certo? Olha, irmã Margarete, vamos fazer, né, Margarete? Vai ser bem bacana. Sétima dica, pra gente já tá indo aqui pro final do nosso Tadel, nosso treinamento de hoje: use ilustrações, narrativas, traga para a prática. Esse daqui, gente, eu acho que eu li uma vez... eu não lembro se foi no ministério do pastor Ponhong Cho, eu acredito que foi, eu não lembro, mas eu li uma vez que eles procuravam, acho que foram ele procurava orientar os líderes de célula, os pregadores da sua igreja, sempre procurar trazer uma mensagem simples, objetiva e prática. O que significa isso? Quando você está falando a respeito de algum tema e você traz um exemplo prático, aquilo conecta com a pessoa. Já reparou quando alguém está pregando, só pregando de uma forma expositiva, né? Só falando, o texto tal, versículo tal, não sei o que, teoria tal. A pessoa vai pregando aquilo, tem uma hora que a gente rápido se desconecta.
Mas quando você traz um exemplo prático, por exemplo, olha, né, eu vou contar pra vocês uma história de uma vez uma pessoa que viveu isso, a gente se conecta mais rápido. Não sei se você é assim, eu sou assim, mas os estudos mostram que as pessoas, em regra, são assim. Ou quando a pessoa dá um exemplo prático dela, a gente se conecta mais fácil. Ou quando a pessoa traz, por exemplo, prático das pessoas em geral. Às vezes a pessoa está falando de um tema e a gente não entende muito bem o que ela quer dizer, mas quando ela traz, por exemplo, prático, a gente fala, ah, tá, agora eu entendi. Ah, tá, então é isso aqui que ele queria dizer. Isso daqui é muito importante, principalmente na nossa célula. Isso é muito legal, tá bom? Então, esse recurso ele aproxima as pessoas. Um bom orador precisa envolver as pessoas por isso. Contar uma história com narrativa emocionante ou real é muito interessante. Inclusive, por exemplo, quando eu vou fazer o meu esboço de pregação, eu vou... tem ali, né, os pontos. Eu geralmente gosto de colocar um exemplo prático. Não em todos os pontos, mas em um ponto ou outro eu gosto de trazer um exemplo prático. Para a pessoa, às vezes ela não consegue entender o que a gente está falando, ela não consegue entender o texto bíblico que nós lemos, mas ela vai entender o exemplo prático que a gente está dando para ela, porque ela entende, é mais simples, é mais compreensível, é mais fácil dela se conectar. E, gente, o nosso objetivo não é, né, falar difícil, não é falar, mostrar que é mais inteligente. Não, não é esse. Nosso objetivo é comunicar bem. Se você consegue comunicar bem, você tem que conhecer o seu público e entender que você vai comunicar da forma mais simples possível para que essas pessoas se conectem com a mensagem que você está transmitindo. Então, esse é o objetivo, tá? E aí, você ter, né, usar ilustrações. Tem um pastor, o pastor Eibe, por exemplo, ele começa sempre contando uma ilustração engraçada. Então, sempre uma piada, assim, que tem a ver com a mensagem que ele vai dar. É uma forma dele de utilizar, de conectar. Eu já vi pastores, por exemplo, encerrar suas ministrações com uma ilustração, uma história, não real, mas uma história que faz a gente refletir, uma ilustração com base no tema que foi dado. Então isso é muito bacana você utilizar na sua mensagem de célula. Pode não estar lá, mas você pode utilizar. Ah, eu falei sobre isso, gente, quero encerrar contando pra vocês uma história. Olha, certa vez, até vocês vão lá conectar. É muito legal, gente. Quantos vão tentar utilizar esse recurso aí? É muito bacana, tá? Então traga exemplos práticos do dia a dia. Beleza? E oitava, já estamos encerrando, né? Oitava dica de oratória. Promova interação com as pessoas. A célula, ela é o lugar ideal para isso. E aí, como é que eu promovo interação? Lembra que eu disse para você? Você é um facilitador. Você é um compartilhador. Significa que a mensagem de célula não é para você ficar, né, pregando e falando e não dando espaço para as pessoas. A mensagem de célula é para você interagir com as pessoas. A mensagem de célula é para você facilitar o compartilhamento dentro dela. Então, como é que você faz isso? Fazendo perguntas abertas, sem constranger ninguém. Perguntas abertas são aquelas que você não compromete quem está dando a resposta. Por exemplo, eu posso fazer uma pergunta, né, fechada, falar assim, olha, quantas pessoas entraram na Arca de Noé? E você vai ficar assim, ai, meu Deus, né, eu não sei, eu sei. Oi, a gente fica ali, só tem uma resposta certa para isso. Isso é uma pergunta fechada. Mas quando você faz uma pergunta mais ampla, mais aberta, é quando você pergunta assim, olha, na sua opinião, até coloquei as dicas aqui, né, na sua opinião, o que você acha sobre isso? Na sua opinião, o que você acha que essa mensagem trouxe de reflexão? Ou seja, são respostas que vão variar conforme a opinião da pessoa. Deu para entender? Ninguém fica naquela situação constrangedora de não saber a resposta. Todos aqui podem compartilhar uma resposta porque é a sua opinião. Então procure fazer esse tipo de pergunta. Inclusive nós temos, né, umas sugestões de perguntas que o Cris põe nas nossas mensagens de célula. Gente, eu não tô vendo o Cris aqui. Cadê o Cris? Não sei para onde ele está. Mas ele prepara a nossa mensagem de célula, né, com muita excelência. Seja bem-vinda, irmã Bena. E ele coloca essas perguntinhas lá. Isso é para você utilizar, tá bom? Agora, a gente pergunte sem constranger as pessoas. Ou seja, não vire pro irmão João e fale assim, ó, irmão João, né, o senhor, o que que só acha isso daqui? Mesmo uma pergunta aberta, não faça isso. Não direcione específico para alguém. Porque essa pessoa pode ficar constrangida. E ainda que você direcione para o membro, o convidado que está lá, ele fica assim, eu sou a próxima vítima, né? Aí ele já fica tenso, já fica nervoso, ele já não quer mais voltar na sua célula, porque ele sabe que alguma hora alguém vai perguntar alguma coisa para ele. Então, não faça isso. Deixem aberto. Gente, alguém quer compartilhar, né? Olha, na sua opinião, lá, você faz a pergunta. E aí, alguém quer falar aqui a respeito dessa pergunta que eu fiz? Deixe as pessoas à vontade. Não constranja ninguém a responder, tá? Saiba retomar o raciocínio também, porque quando essa pessoa responder para você, né, tem gente que vai monopolizar o tempo. Ela responde, mas ela não para. Ela engrena ali o negócio e não para mais. E vai falando e vai contando a história da tia, da mãe, da vizinha, de 1988, que ela puxando um monte de coisa. E aí você fica ali, né, com o líder, meu Deus, e agora? Eu não sei nem onde eu tava mais.
E aí você tem como líder, tem que aprender a retomar o raciocínio, a pegar de volta, né, o fio da meada para que você volte a compartilhar a mensagem de célula. Inclusive, né, uma dica é não deixe que somente uma pessoa monopolize. Às vezes tem pessoas mais falantes e outras mais quietinhas, que quando a gente faz a pergunta, ela já pula lá, não vou responder. Aí sempre ela responde, sempre ela. Isso também gera, né, não fica legal, porque a intenção não é essa, a intenção é que todos compartilhem. Portanto, tá, a irmã Bena estava na reunião de liderança, é verdade, gente, imagino que hoje muita gente estava para lá e por consequência, né, deu uma atrasadinha aqui, não deu para chegar a tempo no Tadel, mas que bom, irmã Bena, que a senhora está chegando agora. Eu peço, gente, para os líderes que estão chegando com atraso, né, opa, a senhora está tocando, os líderes que estão chegando, licença, gente, só um minuto. Os líderes que estão chegando com atraso, depois esse Tadel vai ficar gravado, eu peço que você assista o Tadel na íntegra, porque ele é muito importante, tá? A gente está falando sobre aperfeiçoamento da comunicação dentro da nossa célula, como dar uma mensagem de célula, como pregar, né? Arte de falar bem. Então, eu gostaria muito que todos os nossos líderes assistissem, tá? Quem não está aqui presente, Cris, Kennedy, eu não sei se estão presentes, todos os nossos líderes, por favor, assistam, porque é importante. Sandra, seja bem-vinda também, tá? Então, vamos lá, gente. Aí sim, uma dica, né, pra você não deixar com que essa pessoa monopolize o tempo é você dizer, olha, né, que bom, né, claro, você fica feliz que a pessoa tá comentando, mas olha, queridos, que bom, né, que a irmã fulano, o irmão fulano tá comentando mais, eu vou fazer essa pergunta, eu gostaria que outras pessoas também compartilhassem, então é uma forma, né, de abrir espaço aí para outras pessoas compartilharem, são dicas. E agora a penúltima dica pra gente já praticamente encerrar o nosso Tadel procure inspiração em grandes oradores, tá? Assista-o mais, isso daqui pra mim é dica de ouro, é muito importante. Eu até comentei no domingo, eu gosto de assistir a história das outras pessoas, eu gosto de assistir filme biográfico, eu gosto de assistir documentário biográfico. Por quê? Porque eu gosto de aprender com os erros e acertos das pessoas, até pessoas que não são cristãs, elas têm algo pra te ensinar, nem que seja com aquilo que não foi correto que elas fizeram, daquilo que não era legal, mas tem algo que você extrai, e coisas positivas também, porque nem todo mundo, né, é só negativo, tem pessoas, né, que também tem, claro, pontos positivos aí para compartilhar. Portanto, eu gosto muito, porque eu aprendo muito, eu gosto de observar a vida e erros e acertos para poder aplicar na minha vida também. E se você, né, quer ser um orador, quer ser uma pessoa que leva uma mensagem de célula assim, sabe? Você fala bem, você comunica bem. Por favor, né, procure se espelhar em pessoas que você admira, pessoas que já se comunicam bem. Então assista, é o fulano, é o pregador tal, é a pregadora tal. Assista mais essas pessoas, né? Avalie mais, observe mais como elas fazem, como elas montam os bolsos delas, como elas compartilham, se elas põem ilustração, se elas não põem, se elas contam uma, né, como que elas fazem, se elas lançam perguntas, se elas falam mais acelerado, se elas falam mais breve, se elas têm variações, não, observe tudo, para que você possa aprender com essas pessoas, porque tem pessoas que naturalmente têm uma facilidade, né, são oradores natos, mas nós que não somos, podemos aprender. Então, gente, nós podemos aprender, tenha consciência disso, tá? Observe a postura, o tom de voz, as ilustrações, se ela usa ou não ilustrações, movimentos, né? Até mesmo às vezes a forma a pessoa se movimenta, né? Isso às vezes facilita a comunicação, claro, não o excesso de movimentos, mas facilita. Organização de ideias, olha como é que a pessoa organiza essa ideia. Gente, eu fico fascinada quando eu vejo, por exemplo, o pastor Luciano Subirá pregar. Eu fico assim, meu Deus, né? Como esse homem organiza as ideias com uma coerência assim surpreendente, né? O raciocínio, e eu me inspiro, claro. Então, eu gosto de assistir pregações de pessoas que me inspiram, né? Que acrescentam na minha vida, porque eu aprendo com eles, sem dúvida nenhuma. E você também pode fazer isso, tá? Busque, uma outra dica importante a respeito disso, né? De buscar inspiração em grandes oradores, é você também buscar o feedback das outras pessoas, tá? Pessoas confiáveis e sinceras. Ou seja, você tá ali, né, na sua célula, pergunte pro seu segundo líder, pergunte pro seu supervisor, falando como é que eu tenho ido, mas pode ser sincero, né? Não se preocupe que eu não vou ficar chateado. O que você tem achado, né, de como tem sido a nossa comunicação aqui na célula, a mensagem, onde eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer. Busque o feedback das pessoas, porque pessoas sinceras, elas confiáveis, elas vão lhe dar um feedback e vai te ajudar a crescer. O feedback, ele é muito importante para nos ajudar a crescer, amém? E claro, quando eu digo para você se inspirar em alguém, eu não tô, presta atenção agora nesse detalhe, eu não estou dizendo para você imitar alguém, tá? Entenda que você tem o seu próprio estilo, que você é único, é natural que quando a gente assiste muito alguém, a gente vai ficar um pouco parecido, quando a gente convive muito com alguém, a gente vai ficar um pouco parecido, mas procure preservar a sua identidade.
O meu jeito de pregar é o meu jeito de pregar. O jeito do pastor Neto é o jeito dele. O jeito do Isaac é o jeito dele. O jeito da pastora Lene. E assim por diante. A gente se inspira no outro. A gente pega uma coisinha aqui um do outro que vai auxiliar. Mas mantenha a sua identidade. Tenha o seu próprio estilo. Porque você é único. Amém? Isso é muito importante. Só existe um Isaac. Só existe uma pastora Lene. Só existe um pastor Neto. E assim por diante. Você é único. Então aproveite aquilo que Deus lhe deu para que você possa, né, despejar sobre a vida de outras pessoas também. Gente, até aqui, tá dando para pegar aí esse tema sobre oratória? Minha sogra até colocou aqui, né, tema oratória. E agora nós vamos encerrar, tá? Então vamos lá aqui para nossa última dica importantíssima. Eu deixei o melhor para o final, porque a última dica para mim é a mais importante, que é aquilo que nós batemos na tecla todos os dias. Coloque em prática. Então, a última dica de oratória é você colocar em prática. Lembrando, líderes, você que chegou atrasado, você está com dever de casa, você está convocado, tá? A assistir esse Tadel desde o início, porque nós precisamos, vai estar aqui gravado no YouTube, é só entrar aí e assistir. Vídeos ao vivo, tá lá, Tadel, do dia 12/9. Você precisa pegar todas essas dicas de oratória, porque isso aqui é treinamento para você, líder, né? Para você líder de célula. É muito importante você estar pegando essas dicas. E como tudo que nós falamos, nós precisamos colocar em prática. Então você agora, a partir de hoje, vai começar a treinar melhor como comunicar a sua mensagem. De uma forma, vamos relembrar algumas coisas? De uma forma descontraída, de uma forma simples, de uma forma objetiva. Não seja aquela pessoa que fica enrolando para chegar no ponto. Não, seja bem objetivo, seja bem direto. Não queira pregar igualzinho no culto de domingo. Não, você não é um pregador, você é um facilitador da mensagem. Você vai lançar perguntas abertas, não constrangedoras. Amém? Tudo aquilo que nós falamos, você vai se colocar de uma forma espontânea. Você vai, né, estar sorridente. Você vai deixar com que o seu bom humor flua ali na célula. Você vai se comunicar bem com as pessoas, você vai estudar bem essa palavra, você não vai ler o estudo da sua célula, não faça isso, você vai estudar com antecedência, grifar alguns pontos e vai compartilhar esses pontos com as pessoas de uma forma assim bem natural, sabe? Bem tranquila, bem simples, sem medo de ser feliz, sem medo de errar. Então, procure colocar em prática tudo isso que nós falamos para você. Eu tenho dificuldade, treine olhando para o espelho, treine falando para alguém. Fale a mensagem antes de você ir para sua célula, fale para você mesmo, né? Fale não sei para quem, mas exercite essas dicas que nós demos para você. Porque eu acredito que elas podem te ajudar, assim como elas também têm nos ajudado. Aquilo que nós temos repassado para vocês é aquilo que nós também temos tentado viver, tá? São coisas, até porque para a gente poder passar, a gente tem que estudar, né? Então, tudo aquilo que nós estudamos aqui e repassamos serve para nós também, isso serve para mim, tá? E serve para você. Então, nós podemos ser melhores comunicadores nas nossas células. Muito claro, a base de tudo vai ser a unção do Espírito Santo sobre a nossa vida, sem dúvida nenhuma que isso daí é insubstituível. Mas buscar ferramentas de capacitação é o nosso papel e a gente precisa se apropriar disso. A gente não pode se acovardar diante disso. Tá legal, gente, fechado? Agora eu não quero que você saia, tá? Porque agora eu vou dar alguns avisos muito importantes. Olha, o Isaac falou aqui, né, que ele treina muito falando sozinho com o espelho. Eu faço isso também, viu, Isaac? Eu não faço no espelho, não vou mentir, né, que eu não faço no espelho, mas eu faço falando sozinha ali pro invisível. Eu fico assim falando, como se estivesse pregando pra alguém, e eu fico ali treinando porque isso facilita muito. Quando eu vou pregar, por exemplo, a mensagem já está aqui na minha mente e eu dou até mais liberdade para o Espírito Santo, porque eu não fico tão presa no meu esboço. Agora, quando eu não faço isso, eu fico me prendo um pouco mais no meu esboço e isso me atrapalha. Então, ter domínio do assunto que você vai falar é muito importante. Gente, a voz está querendo ir. E aí nós vamos encerrar. Agora sim, gente, não saia, tá? Que eu quero dar um aviso muito importante para você. Acompanhe aqui os nossos avisos pra gente encerrar a nossa live. Deu 8h30 em ponto, né? Vamos encerrar a nossa live. Só que antes eu quero compartilhar com você alguns avisos, gente.